Graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Espero que você esteja bem e que nessa manhã você possa abrir o seu coração para aquilo que o Espírito Santo do Senhor deseja ministrar nas nossas vidas. Hoje eu tenho um desafio. Falaram que hoje eu tenho metade do tempo para pregar, né? Por conta da Assembleia. É um dia diferente, a nossa liturgia. Mas eu confesso que é um desafio, porque eu gosto de falar, né? Os irmãos sabem que eu gosto de falar. Mas Jesus há de me dar graça, né? O pastor Paulo falou que vai ficar meio de olho, vai me dar um toque, né? Se passar muito do horário. Mas eu ouvi falar que vocês não querem almoçar hoje. Eu estava pensando que hoje poderia se cumprir o que está escrito em Atos capítulo 20, verso 7. E Paulo pregou até meia-noite. Não vou fazer isso. Mas quem sabe da próxima vez para tirar o atraso de hoje, tá bom? Fala, misericórdia, a pastora avisa que a gente nem veio, né? Vamos lá, vamos falar hoje sobre um tema que eu acredito que ocupe talvez aí 90% da sua vida, do seu dia a dia. Fé, família e finanças. Então abra bem o seu coração, deixe o Espírito Santo do Senhor ministrar. Fé, família e finanças. A importante tarefa de estabelecer prioridades. Tudo para nós é uma questão de escolha. Final do ano passado, o Senhor ministrou no meu coração enquanto eu estava num buffet de café da manhã. Sabe aqueles bifezões assim, não sei se existe essa palavra, mas aqueles buffets assim enormes de café da manhã. E eu reparei que tinha uma coisa muito estranha naquele buffet. Eu pensei, é o inimigo querendo me tentar, não é? A hora que eu comecei, o buffet iniciava com pães doces. Eu falei, tá errado isso aqui. A ordem deveria ser frutas, aquelas coisas mais light, para depois ir para os pães, para os frios, para os bolos. E eu comecei a pensar na nossa própria vida. De que nós, todos os dias, temos escolhas para fazer. Nem sempre aquilo que eu gosto é saudável. Se você for num médico, em alguém que trata da saúde, ele vai falar assim, olha, você precisa comer frutas todos os dias, né? Parabéns para quem come, né? Antes do pão, né? Eu geralmente como depois, eu sou mais do salgado. São escolhas saudáveis que muitas vezes nós precisamos fazer para nutrir o nosso corpo. Todos os dias, então, nós temos que ter prioridades e saber fazer escolhas. E isso começa desde pequeno. Nunca se falou tanto, principalmente porque tem filhos ou crianças, de educação financeira, não é verdade? Nós escutamos muito falar sobre isso. As escolas ensinam sobre ter educação financeira. E não é errado. Esses dias, a Amanda entrou no carro e eu descobri que a Cris entrou na cantina da escola. E ela entrou, ela estava muito chateada. Ela falou assim, mamãe, tá difícil. As coisas na cantina subiram o valor esse ano. Você vai precisar aumentar aquele valor lá no cartão, né? Ela leva um cartão lá para gastar. E eu falei assim, olha só. A crise também chegou na cantina da escola e no bolso dos nossos filhos. E eu sempre ensinei a Amanda, falou assim, olha, comida a gente nunca pode rejeitar para as pessoas. E quando foi essa semana, eu recebi uma mensagem, eu até achei que era uma pessoa e não era, por causa que era um WhatsApp diferente. E essa pessoa falou assim, você é a mãe da Amanda? Eu falei, sim, sou a mãe da Amanda. Olha, eu queria te agradecer. Porque hoje o meu filho chegou em casa dizendo que ele estava muito feliz que a Amanda tinha comprado um cookie para ele. Aí eu falei, fiquei feliz, né? A gente está ensinando. E aí eu fui falar para ela, eu falei assim, olha, a mãe de fulano agradeceu que você comprou um cookie para ele na escola. E ela falou assim, sim, eu comprei. Eu comprei também um açaí para fulana. E comprei não sei o que para mim também. Eu ia falar,
A hora que eu ia falar, o Espírito Santo falou, fecha a boca. Porque um dia você falou que comida não podia negar para ninguém, né? São escolhas, e o quanto nós precisamos de ter sabedoria para administrar tudo o que o Senhor tem deixado para nós. Nós nos deparamos com escolhas que envolvem a nossa fé. Tudo na nossa vida, todas as escolhas que nós fazemos, envolve fé. E quando nós sabemos organizar isso na nossa vida, fé, família e finanças, nós carregamos as bênçãos do Senhor na nossa vida. Quando nós não invertemos prioridades. Porque você vai ver durante esse sermão, nessa manhã, que quando nós invertemos prioridades, coisas ruins podem acontecer na nossa vida. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que desde o início o nosso Deus, o Criador, que criou todas as coisas, fez tudo perfeitamente. Há uma frase que eu me deparei, pode passar por favor? Há uns anos atrás, quando nós utilizamos ainda o material de Londrina, de discipulado, mas aconteceram algumas mudanças. Essa era uma das primeiras lições que nós trabalhávamos no discipulado. Fazemos o que valorizamos e valorizamos o que fazemos. Nós colocamos uma carga, uma força. Se puder deixar acesa aqui, me ajuda, senão eu vou ter que pedir para usar o óculos daqui a pouco. Obrigada. Nós fazemos o que valorizamos e valorizamos o que fazemos. Isso nos fala de prioridades. E para elencarmos prioridades na nossa vida, nós precisamos fazer escolhas sábias. A palavra do Senhor, desde o Gênesis, principalmente na criação, nos fala de um Deus organizado. De um Deus que preparou tudo para nós, para que tivéssemos conforto. Veja, quando você vai no Gênesis, Deus começa a criar o universo. Ele diz, haja o ar, haja a terra, haja os animais, hajam as plantas. Depois que Ele criou todas as coisas, Ele criou o homem. Depois que Ele criou o homem, viu Deus que não era bom que o homem andasse sozinho, né? Vivesse sozinho. Deus criou a mulher. E viu Deus que era tudo muito bom. E Deus falou para ele, agora vocês cresçam e se multipliquem. E o homem e a mulher, eles receberam de Deus essa missão de cuidar do jardim do Senhor. De administrar tudo que Deus havia criado. Mas a gente tem uma capacidade tremenda de estragar as coisas que Deus faz. Aí foi lá, não estavam contentes, Eva não estava contente com a vida, com as plantas, com as coisas que Deus havia criado. E os olhos cresceram, e então ela caiu na lábia da serpente. E ali então o homem e a mulher caíram, e então todos pecaram. Escolhas, fizeram escolhas. E desde lá para cá, mesmo Deus tendo criado tudo muito, muito bom, nós precisamos fazer escolhas que engrandeçam ao Senhor e sermos bons administradores daquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão. A ganância, a soberba, a altivez que gerou no coração de Adão e de Eva fez com que tudo que Deus havia criado de perfeito caísse. Então isso nos fala que escolhas erradas nos afastam de Deus. A fé é dom de Deus. A família é uma dádiva do Senhor. E as finanças, os recursos que o Senhor traz às nossas mãos, é o cuidado de Deus com as nossas vidas. Veja, eu falei, Deus pensou em nós desde o início, desde a criação do mundo. É como se quem tem nenê na família, ontem visitei a nossa mais nova baby ovelhinha aqui da nossa igreja, a Elis, né? E você sabe que quando o nenê está chegando, a gente prepara tudo de bom e do melhor, não é? A gente prepara um enxoval bonito, a gente prepara o quartinho. Quando eu vejo a criação do universo, eu vejo um Deus preparando todo o enxoval para nós.
Ele criou tudo muito bom, Ele criou tudo perfeitamente. E nós precisamos honrar o nosso Deus em tudo que Ele faz em nossa vida. Porque essa tríade, fé, família e finanças, são coisas que nós temos que lidar todos os dias. E lidar de forma sábia. Por que então é importante falar sobre esse tema? Por causa dos valores. Por causa dos princípios que estão invertidos nesse mundo. Se você vai nas livrarias hoje, o que mais você vê são livros falando sobre educação financeira, livros falando sobre investimentos, né? Homem e mulher, como se relacionar, como ter uma família próspera no sentido do dinheiro. E a palavra nos fala sobre dinheiro. Eu não tenho problema nenhum de falar sobre dinheiro. Eu não tenho problema nenhum de falar sobre finanças. Eu não tenho problema nenhum de falar sobre fé diante das finanças e da família, porque isso é dádiva, é bênção do Senhor para nós. Mas como nós administramos hoje? Qual o pensamento que nos rege diante das escolhas e das prioridades? É o que o mundo está vivendo? De um consumo exagerado? Tá, pastora, mas então, aonde que está escrito sobre isso? Tanto no Antigo, no Novo Testamento, são diversos textos, hoje nós não temos tempo para isso, mas as pessoas se preocupavam com o seu próprio sustento. E isso fazia parte da rotina, da vida delas com Deus, impactavam as suas famílias. E eu vejo um Deus, tanto no Novo Testamento, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, de um Deus que provê e que sustenta todos aqueles que têm fé, todos aqueles que creem no Senhor, que buscam o Senhor de todo o coração. Há uns domingos atrás eu preguei sobre Mateus 6. Hoje nós vamos voltar no Sermão do Monte, mas nós vamos estudar uma parte anterior, quando Jesus fala sobre as preocupações, que é, na verdade, como se fosse um início para aquilo que ele iria falar posteriormente. Mateus 6. Abra sua Bíblia comigo, ou você pode acompanhar aqui na tela, que vai aparecer Mateus 6, a partir do verso de número 19, até o verso de número 24. Mateus 6, verso 19... até o verso de número 24, talvez na sua Bíblia tenha até um tema, né? Deus e o dinheiro, né? Diz assim, palavras de Jesus. Para que não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aonde está o seu coração? Talvez o seu coração nessa manhã esteja, eu estou preocupado com a minha fé. A minha fé, ela é movida às oscilações da bolsa, à economia do Brasil, a quem governa o Brasil, a quem não governa o Brasil. A minha fé se abala se eu tenho emprego, se eu não tenho emprego, se eu conseguir clientes, se eu conseguir vender. O meu coração está na minha família, ou já deixou de estar há muito tempo na minha família, porque eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com outras coisas. O meu coração está no dinheiro, porque é muito importante e eu concentro toda a minha fé nisso. Aonde está o seu tesouro?
ali também estará o seu coração. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar. Aquieta a nossa alma. Se alguém aqui nessa manhã veio com o coração cheio de preocupações, diante desses temas que vamos falar, fé, família e finanças, que Teu Santo Espírito venha ministrar poderosamente. Que Teu Santo Espírito coloque a palavra que transforma, a palavra que muda caminhos, a palavra que traz paz, a palavra que traz esperança. É essa palavra que nós queremos, Pai. Ministra poderosamente no nosso ser, através do Teu Santo Espírito que está presente aqui nesse lugar, nessa manhã. É em nome de Cristo que nós pedimos isso. Vem, Espírito Santo, iluminar a nossa mente, o nosso coração. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Jesus aqui está falando àqueles discípulos porque essa era a preocupação deles. Não só os seus discípulos que tinham largado tudo, você sabe muito bem que eram homens simples, eram homens que não tinham posses, mas eram homens que largaram tudo para seguir a Jesus. Mas também, junto com os seus discípulos, os 12, também haviam pessoas, homens, mulheres, que estavam interessados de ouvir a palavra de Jesus, de saber o que Ele tinha para ensinar, a forma como Ele ensinava, os milagres que Ele realizava, tudo isso atraía muitas pessoas. E aqui Jesus então fala no Sermão do Monte, nesse momento, sobre o acúmulo de coisas que se vão com o tempo. E ele, nesse primeiro momento, quando ele diz sobre traças, sobre ferrugem, sobre onde os ladrões arrombam e furtam, Jesus está falando aqui do quão passageiros são as coisas materiais. Veja, um parênteses. Jesus em nenhum momento, e nós não vamos encontrar em nenhum lugar da Bíblia, a condenação a essas coisas, mas o apego demais e fazer disso a nossa vida. Aonde está o seu coração? Ali estará o seu tesouro. Fazemos o que valorizamos e valorizamos o que fazemos. Jesus está dando uma pastoral para eles, como Jesus vem hoje aqui para mim, para você, nos dar uma pastoral de coisas, de princípios que nós precisamos restaurar na nossa vida, para termos uma vida em paz, uma vida feliz, uma vida contente, uma vida grata ao Senhor. Concorda comigo que hoje o secularismo, e quando eu digo secularismo, é um pensamento que rege o mundo. É sim do acúmulo das riquezas. Preguei recentemente aqui sobre trabalho. E as pessoas querem mais, querem guardar. Nunca se falou tanto em investimentos. Nunca se falou tanto nisso. Aqui Jesus vem, olha, existem coisas mais importantes que isso. E por isso que, em primeiro lugar, na nossa meditação de hoje, fé, famílias e finanças, nós precisamos, em primeiro lugar, segundo a palavra de Deus, pelo entendimento que o Senhor nos dá, nós precisamos restaurar o princípio eterno em nossa vida, a nossa fé. Pode passar, por favor, Juca. Restaurar o princípio eterno que rege a nossa vida, que é a nossa fé. Jesus dirige a nossa atenção e a atenção daquelas pessoas que estavam vindo naquela época sobre a durabilidade dos tesouros que o ser humano costuma guardar para si e buscar. Não deveria ser fácil e não é fácil até os dias de hoje decidir sobre isso. Mas nós que cremos em Deus, a nossa escolha é muito fácil. Nós procuramos coisas que duram para a eternidade. Eclesiastes mesmo vai falar, olha, isso tudo é correr atrás do vento. O nosso objetivo deve ser buscar os tesouros que vêm do céu, da sua palavra, da fé que brota no nosso coração. Esse é o nosso maior tesouro, ter a fé em Cristo Senhor, porque um dia isso aqui tudo vai passar.
Tudo vai passar. Mas a nossa fé é o que vai nos levar para o lar celestial. E por isso que Jesus está falando que, olha, tire os seus olhos dessas coisas que os ladrões roubam. Tire os seus olhos dessas coisas que a traça, a ferrugem, que oscilações acontecem no mercado e no mundo, acontecem na nossa vida. Há pessoas que colocam toda a sua segurança, toda a sua esperança nessas coisas. E elas estão sujeitas à depreciação e deteriorização. Mas o que nós precisamos é olhar para aquilo que está além do material. A lembrarmos e a valorizarmos a nossa fé. Não só nos domingos. Não só quando falta o dinheiro para pagar as contas. Como dizem, né? Sobra dia, mas falta dinheiro, né, para todos os outros dias. Isso é uma realidade de todos nós. Mas há muitas pessoas que buscam a Jesus por causa de bênção financeira. Nós precisamos tirar os nossos olhos desse mundo líquido. Que a sua fé em Jesus nessa manhã seja uma fé sólida, firme, que apesar das instabilidades econômicas que existem no mundo, no país, que apesar de talvez você não ter um emprego tão fixo e você não ser tão, vamos dizer assim, satisfeito com aquilo que você ganha, que nessa manhã o Senhor ministre profundamente na sua vida e que a sua fé seja sólida ao ponto de você ver que essas coisas passam e que tudo que Deus tem te dado é bênção do Senhor. E quando nós praticamos a nossa fé dentro do nosso coração, nós temos que ter gratidão. Porque esse mundo está infeliz, há muita gente com muito dinheiro no banco. E há infelicidade dentro do seu coração. É preciso restaurar a fé dentro dos nossos corações. Aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Que o seu coração esteja no Senhor. Porque a fé é o nosso firme fundamento no Senhor. A fé é a certeza das coisas que não se podem ver, mas que se esperam em um Deus que cumpre as suas promessas, em um Deus que nos sustenta. Que a sua fé não seja um extintor de incêndio para apagar os momentos de instabilidade que você passa na sua vida emocional, espiritual, familiar e financeira. Mas que a fé em Jesus seja esse tesouro maior, que te sustenta todos os dias, que te levanta, que te dá força para ir e lutar pelo pão de cada dia que o próprio Deus traz à sua mesa. Em um mundo, irmãos, extremamente consumista, que nutre a ganância, a inveja, que a fé te leva a ser grato e contemplar as maravilhas, o suprimento que o Senhor tem trazido à sua vida e à vida da sua família. E a fé é um legado que nós deixamos como marca na vida daqueles que convivem conosco. Eu quero trabalhar aqui ainda nesse ponto. Filipenses 4, 11 e 13. Paulo sabia em quem estava a fé dele. Ele diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Restaure o altar do Senhor dentro do seu coração. Que o Senhor te leve a ter essa compreensão nessa manhã. Veja o texto, Jesus fala da questão da durabilidade, mas Jesus também fala daquilo que é eterno. Nós precisamos investir naquilo que é eterno. Naquilo que ladrão nenhum rouba. Porque mesmo que venham os ladrões, roubem o seu carro, numa hora que você é abordado com uma arma na cabeça, o que você pensa? O que você pensa? Na sua vida. Espero eu que você pense na sua vida, né? Mas há pessoas que naquela hora de desespero muitas vezes pensam nos bens e acabam perdendo a sua vida.
Que o Senhor nessa manhã possa fortalecer a sua fé e que a fé no Senhor seja o seu maior tesouro. Porque quando a fé em Jesus é o nosso maior tesouro, nós descansamos. A clareza, a discernimento diante das escolhas que nós precisamos fazer. Em segundo lugar, tenho que correr hoje. Segundo lugar, nós precisamos ter clareza do verdadeiro patrimônio que temos, que é a família. Quando nós restauramos esse princípio eterno que rege a nossa vida, que é a fé, nós temos clareza do verdadeiro patrimônio que nós temos, das coisas que o Senhor tem nos dado. Veja, Jesus fala, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo todo estará em trevas. E aí no final ele vai falar, e grandes trevas são. A ambição gananciosa mostra uma falta de fé. A preocupação com dinheiro mostra a nossa falta de fé. E por isso que quando nós restauramos o altar do Senhor no nosso coração, quando fazemos dele o nosso tesouro, o nosso bem maior, nós somos iluminados pelo Santo Espírito do Senhor. E os nossos olhos contemplam as coisas terrenas como dádiva, como bênção do Senhor, como presente do Senhor. O nosso olhar muda. Agora, quando o nosso olhar, é isso que Jesus está falando, quando o nosso olhar está somente focado nessas coisas, as trevas começam a entrar dentro de nós. Veja que o texto Jesus fala, mas se a luz que está em você são trevas, ou seja, olha, tem luz, mas tem trevas, se tornou trevas. Porque o mundo de hoje, a cobiça, ao ter mais, e isso muitas vezes leva à ruína. Nós precisamos fixar os nossos olhos no lugar certo, nas coisas que o Senhor tem trazido para nós, porque isso é saudável para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito. Fixar os nossos olhos nas coisas materiais e terrenas, escuta o que eu vou te falar, leva à cegueira espiritual. E as trevas vão consumindo o nosso ser. A pessoa fica murmuradora, reclama de tudo, reclama de todos. Deus está dando, mas ela não está conseguindo ver. Deus está suprindo, mas ela não está conseguindo enxergar. Sabe quando usam, tem um nome, né? Eu não sei, eu não sou dessa área. Mas tem um nome, um negócio que colocam no cavalo, sim? É isso aí. Não escutei, mas deve ser isso aí, né? A pessoa está tão focada naquilo que ela se esquece de olhar as bênçãos e as dádivas do Senhor. Quando nós fazemos da nossa fé um tesouro, quando o Senhor, é o pastor, é o Deus da nossa vida, e não as coisas materiais, Deus nos dá discernimento no que fazer, no que escolher, no que valorizar. Deus nos faz ver que as bênçãos dele já estão na nossa vida. Eu quero trabalhar aqui Judas. Nós estamos na semana da Páscoa. Qual foi o pecado de Judas? O pecado de Judas foi porque ele tinha um olho gordo. Dinheiro. João, capítulo 12, quando ele vê lá Maria de Betânia quebrando aquele perfume caríssimo naquela época, ele fala, isso aí custa 300 denários. Por quanto que ele vendeu de Jesus? 30 moedas. Um valor infinitamente maior do que 300 denários. E ali João já fala, no capítulo 12, você pode ler, que no capítulo 12 João já fala, o ladrão. Porque ele já costumava a desviar o dinheiro que entrava. Judas caminhava com Jesus. E quando eu penso em Judas, a gente já fala assim, ele era um traidor, né? Ele não prestava. Por que Jesus foi dar um mole desse, né? Para uma pessoa ali que ia trair, era para se cumprir a missão.
Mas Jesus também deu chances para ele se arrepender. Quantos milagres ele não viu da parte de Jesus? Jesus pegou 5 pães e os peixinhos de um menino. Hoje eu consigo entender por que Jesus... Se fosse na época de hoje, todo mundo ia falar que... Mas Jesus foi cruel, hein? Tirar de uma criança. Sabe por que Jesus pegou? Jesus não tomou e nem foi à força. Sabe por que Jesus pegou de uma criança? Porque se fosse um adulto não ia dar. Eu falo, você não é Jesus? Faz aí. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Bodas de Caná, num casamento. Jesus transformou a água em vinho. Quando nós andamos com Jesus, nós vemos os milagres dele na nossa vida, nos sustentando. Ele alimenta a nossa fé, que a gente não se esqueça. Judas em algum momento esqueceu. Judas em algum momento se perdeu, porque os olhos dele se tornaram trevas. E qual foi o fim de Judas? Se enforcou. E sabe o que é pior? Traiu Jesus com um beijo. Juca, vai seguindo aí, tá bom? Por favor. Traiu Jesus com um beijo. Para mostrar que era ele que ele era o Jesus. Para os sacerdotes, para aqueles que queriam prender a Jesus. E depois que ele viu Jesus sendo preso, a palavra nos fala que ele se arrependeu. Mas o remorso foi tanto que ele não suportou e tirou a sua própria vida. Mas a palavra também nos fala de Pedro. E aqui eu quero usar esses 2 exemplos hoje, de Judas e de Pedro, para falar quando nós colocamos a nossa fé como um tesouro maior, quando Cristo é o nosso Senhor e Salvador, a clareza do verdadeiro patrimônio que temos, que é sim a nossa vida eterna, que é as coisas que o Senhor tem nos dado. Pedro, logo depois de Judas, Jesus estava na última ceia com os seus discípulos e Jesus falou assim, alguém vai me trair. Em determinado momento, Judas fala, sou eu, mestre? Olha só. Olha, Jesus tinha uma paciência, uma moderação, né? Se a gente tivesse o discernimento que Jesus tinha, de saber todas as coisas, é você sim. Aí Jesus fala, tu que dizes? É você que está falando. Mas não sobrou só para Judas, sobrou para todo mundo naquela noite. Porque enquanto Jesus partiu o pão, ele partiu o pão, deu graças, e falou que o Filho do Homem iria ser traído, e ele falou assim, olha, vocês vão me abandonar, vocês vão fugir e me abandonar. Pedro falou, nunca, Senhor. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aquilo aconteceu. E para encurtar a história, que você também já deve saber, as Escrituras nos dizem que Pedro chorou amargamente. O que isso tem a ver conosco? Será que também não vendemos Jesus nas nossas escolhas? É muito forte isso. Enquanto eu estava ministrando, enquanto eu estava escrevendo, o Senhor estava ministrando no meu coração. Judas vendeu por 30 moedas, mas quantas vezes não vendemos Jesus? Estamos aqui no domingo, ouvimos a sua palavra, mas muitas vezes vendemos a Jesus no trabalho, fazendo coisas erradas. Vendemos a Jesus quando não valorizamos os bens maiores que Ele nos deu, que é a família. Traímos Jesus quando não somos gratos pelas coisas que Ele tem trazido às nossas mãos, quando não somos bons mordomos daquilo que Ele traz para nós. Muitas vezes negamos a Jesus. Não, eu amo o Senhor, mas não, aqui o Senhor não mexe. Restaure a fé no seu coração e Deus te dará clareza. Porque o amor, o apego, as coisas desse mundo levam à destruição. A família é uma bênção do Senhor. Há quantas pessoas que se deixam levar pelo dinheiro e destroem a sua família? Trocam de esposa. Não, aqui, eu mudei de vida. Agora eu tenho que ter uma mulher à minha altura. Ah, não, agora eu como mulher subi no cargo, não é?
Agora quem manda lá no dinheiro sou eu, porque eu ganho mais. O Senhor está nos falando hoje, não seja como Judas, não seja como Pedro. Mas tenha clareza, não deixe seus olhos se contaminarem com esse mundo, porque família é bênção do Senhor. Eclesiastes nos fala assim, eu já vou terminar, tá bom? Eclesiastes nos fala assim, se um cair, aliás um pouquinho antes, 9, melhor é ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se, mas se um cair, não tem quem o ajude a levantar-se. Se dois dormirem juntos, vão se manter aquecidos, como porém manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem se defender. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão são aqueles que trabalham. Que nós possamos restaurar o altar do Senhor na nossa casa, a nossa vida espiritual, dentro do nosso lar, nas nossas finanças, honrar o Senhor, confiar nele em todo tempo, ter clareza e não se deixar contaminar pelo mundo. Terceiro e último lugar, confiança na fidelidade de Deus. Se você escolhe Deus, o Deus Criador, que sustentou, que fez todas as coisas, Ele é Deus. E a sua confiança deve estar nele. A sua provisão deve estar no Senhor. Mais uma vez, não tem problema economizar, bom, a gente precisa ser cauteloso. Mas não ser avarento demais, porque isso também é pecado. Não ficar desesperado com o dia de amanhã. E ser fiel a Deus. Entregar ao Senhor o que é do Senhor. Nós estamos aqui hoje numa assembleia. E eu tenho assim... o orgulho às vezes parece assim que é um orgulho de soberba. Não é isso, mas um orgulho de poder encher a minha boca e dizer para as pessoas que não conhecem a Jesus que eu sou pastora de uma igreja transparente. De uma igreja que mostra suas contas e de que não tem do que se envergonhar. Porque eu sou muito questionada. Talvez você também já foi em algum momento questionado sobre dízimos e ofertas. Imagina eu, quando vocês forem questionados, lembre da gente. Não tenho problema nenhum com isso. Para terminar a nossa mensagem de hoje, falando sobre isso, a nossa igreja, Primeira IPI de Curitiba, tem um Deus que sustenta e que provê todas as coisas. Você vai ver que nós não temos dinheiro, assim, se a gente pudesse, né? A gente não tem. O que entra, paga. Muitas vezes até demora, né, Ivani? Que é a nossa tesoureira. Mas nós cremos num Deus que sustenta e que provê o recurso na hora certa. E nós somos muito gratos a Deus por tudo que Deus tem feito no nosso meio. Por todo o tempo de uma pandemia que muitas vezes tirou salários, dificuldades. Nós conseguimos honrar os nossos compromissos, e eu tenho certeza que você também. Isso é prova de um Deus que vale a pena confiar. Mas não busque a Deus pelo dinheiro, porque está errado. Não deixe ser escravo do dinheiro. Mas sirva. Se sirva daquilo que o Senhor traz às suas mãos, à sua casa, e seja grato ao Senhor. E entenda que tudo que Deus traz às suas mãos pertence a Ele. E por isso que nós trazemos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Não seja como a mulher de Ló. Estava aqui, eu ia falar mais. Não seja como a mulher de Ló. Que Deus falou para eles saírem daquela terra. Ló foi obediente, mas ela ficou olhando para trás. Como mulher, eu acredito que ela ficou pensando nas coisas que ela deixou. Ai, os meus sapatos. Ai, os meus vestidos. Ai, não deu tempo de pegar os meus anéis. E virou estátua de sal. Olhe para o Senhor. Fixe os seus olhos e a sua fé nesse Deus. Equilibre a sua vida com a fé nesse Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Porque dele, por ele e para ele
são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém.